ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos enche do teu Espírito Santo para que possamos ser mais agradáveis diante de ti. Queremos, ó Deus, pedir por esse culto. Abençoa cada um que está aqui e os que vão chegar. Dá-nos um tempo de aprendizagem da tua palavra para vivermos melhor, Senhor. E te suplicamos por todo esse povo aqui do sítio, Senhor, que já ouviu, mas estão distantes. Pedimos que o Senhor possa abrir a mente deles para haverem de refletir e pensar na salvação deles, nos pecados, e se arrepender, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Abençoa o pastor Leonel, Senhor, dá ele perseverança nesse trabalho. Confiando em ti, Senhor, porque é o Senhor que vai agir nos corações. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. 6:10. Vamos cantar, né? Tem música aí, tem? Tem nome, sim. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem segue ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza uma alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem segue ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e bem-sucedido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Vocês observaram essa música? A gente tem que pensar muito, porque tem muita coisa aqui que para cantar tem que fazer mesmo, né? Muita coisa. Aqui fala de fidelidade, de Satisfação. certo, começar hoje, eu estou terminando a Bíblia. Aí é Tiago que eu estou começando. Aí eu quero ler, eu já li lá, hoje eu quero ler aqui de novo, tem umas coisas que chamam bem a atenção. Tiago 1, viu? Nós vamos ver até 15 versículos. 15 versículos. Esse texto aqui, ele fala de provações, né? Como é que devem se comportar nas provações. Tu sabe o que é provação, menino? Nem sabe, né? Provações, dificuldades que vêm, que prendem a gente, que a gente fica preocupado. São as provações. Vem, todo mundo passa provação, né? Mas preste atenção, ele vai dizer como a gente tem que viver nas provações. Fala de sabedoria. Sabedoria é fácil, né? Porque aqui diz que é para pedir a Deus. A sabedoria de Deus é que é verdadeira e que é boa para nós. É a sabedoria que Deus dá, né? E
também fala da origem do pecado, que o pecado, preste atenção, quando eu começar a ler do pecado, ver como é que termina, que o pecado leva a gente, né? E a origem do bem, pronto. Não, é só até o 15, é só até o 15. Então vou ler, fique bem atento aí às palavras. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Entendeu? Então, quando Deus permite uma provação, é para nos ajudar, não é para lamentar. Ele vai nos ajudar a ficarmos mais completos diante de Deus, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, abertamente, né? E nada lhes improperá e ser-lhe-á concedida. Tudo que a gente pede a Deus, com fé, confiando nele, ele dá e ele não reclama, ele tem prazer em dar. Peça, olha, como eu está pedindo, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se for sem fé, não adianta, nem ver a onda do mar, balançando, né? Impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Podia errar, né? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pense bem mesmo. Pedir as coisas a Deus com fé. Porque se não for com fé, é o inconstante, né? Não vai ser bem sucedido. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Nessa qualidade, né? Agradecer a Deus. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Então, riqueza não dá, não precisa ter confiança em riqueza, porque pode se acabar de um momento para outro, né? Versículo 12 diz: bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando Deus promete, ele dá, não é como nós não, a gente promete e esquece. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera morte. O pecado pode levar para a morte, né? Por isso, gente, que é importante ler a Bíblia. Eu não sei como é que as pessoas podem viver sem ler a Bíblia, porque a Bíblia é um alimento muito forte, né, para a nossa vida. Conforto, orientação, Deus falando conosco, dizendo as coisas como é para fazer, certo? Então, vamos ler a Bíblia, vamos ler. Vou convidar o Júlio também, meu aluno, para ele ler a Bíblia. Vai lendo com curiosidade, vai lendo, você sabe ler, você sabe. Vou querer. Vamos cantar? Vamos ver se vocês sabem o 417.
mente para fazer um feito singular. É mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Nem todo mundo estava cantando, eu percebi, né? Mas até a Adriana estava se esforçando aí para cantar. Junto, né? Muito bem. Vamos cantar, gente. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Bom, agora, alguém quer dividir alguma alegria conosco aqui hoje? Tem alguma alegria para cantar? Na palavra deu um sorriso, acho que ela tem. Com certeza. Pois então conte. O fato de estar aqui vivo é uma grande alegria. Mas eu tenho, aliás, para agradecer, né? Agradecer mais uma vez a Deus pela minha aula de inglês. Já conseguimos concluir uma cadeira, iniciamos outra, né? Então, graças a Deus por isso. E também, eu gostaria de compartilhar, ontem eu tive a oportunidade, né, de falar de Deus para uma das turmas onde eu dou aula no colégio, né? E eles me fizeram muitas perguntas e assim gostaram, né? E pediram para que eu, né, em outros momentos falasse mais para eles. Então eles demonstraram assim uma certa sede. Vocês estão bem, abrindo, né? São os alunos ou são os colegas? São os alunos. Os alunos de... Não, mas a gente encontra. Deus abre portas assim. Aproveite, fale. São jovens, são alunos de 13, 14 anos. Piano.
O Evangelho de João, já faz uns 2 meses que a gente está no capítulo 17, e eu acredito que mais de um mês que a gente está em 4 versículos, do versículo 17 ao versículo 21, né, que nós vimos o versículo 21 há 15 dias atrás. Então, e graças a Deus eu tenho aprendido muito com esse capítulo 17. E o interessante, eu não estou conseguindo avançar mais do que 2 versículos em cada pregação. Então, peço que os irmãos tenham paciência. Aí aos poucos a gente termina esse capítulo. Eu acho que ainda daqui a 1 mês, 2 meses a gente termina, se Deus quiser. E nós temos visto a partir do versículo 17 que o tema, a partir do versículo 17, é santidade. É isso? Porque Jesus disse no versículo 17: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. 17. E o versículo 17 diz isso: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. O tema principal do versículo 17 até o versículo 26, né, que é o último versículo aí, é santidade, tanto individual como da igreja como um todo. E aí nós vimos, né, muitas coisas nesses 2 meses, mas eu queria reforçar uma coisa que eu falei várias vezes já, que é a respeito do que é ser santo. Porque para você ler esse capítulo e entender o que ele está falando, você tem que saber o que é ser santo. Eu já falei na pregação passada, hoje eu quero explicar mais um pouco, antes da gente começar. E ser santo não é aquilo que o senso comum da nossa cultura brasileira pensa. Ser santo não é aquilo que a maioria das pessoas pensam. Porque a maioria das pessoas na nossa cultura, né, que é uma cultura católica romana, pensa que o santo é uma pessoa que já morreu. Né? Eu acho que vocês já notaram isso. Sempre santo é aquela pessoa que já morreu. Até é uma pessoa que foi muito amorosa, é uma pessoa que foi muito caridosa com as outras pessoas, ou até mesmo uma pessoa que sofreu durante a vida, que foi martirizada, que teve uma morte cruel. Né? O povo tem isso em mente, que santo ou é aquela pessoa que foi boa, ou é aquela pessoa que morreu de forma cruel, e aí foi santificado. Né? Interessante que o nosso povo tem essa mentalidade. Essa não é uma mentalidade bíblica. A Bíblia não define santo dessa forma. E aí, para o nosso povo, aí aquela pessoa supostamente santa morreu, e aí ela começa a realizar milagres. Né? Curas, né? Pessoas que tinham doenças aí foram curadas, né? Ou como o povo fala, alcançaram alguma graça. Né? O povo tem isso na cabeça. Interessante que no Ceará tem uma pessoa, tem um homem que já morreu que não é santo, e nem nunca vai ser, mas na cabeça do povo ele é santo. O Padre Cícero. O Padre Cícero ele não é santo nem para o Vaticano. Interessante, nem o Vaticano tem coragem de canonizar o Padre Cícero. Né? Mas interessante que o Padre Cícero foi um homem muito bom, assim, um homem, humanamente falando, foi um homem muito bom. Um homem bom para as outras pessoas, um homem que ajudava, foi um bom prefeito lá na cidade, mas ele não vai ser santo, nunca. Ele nem foi, nem nunca vai ser santo. E interessante que nem a Igreja Católica reconhece ele como santo. Mas na cabeça do povo ele é santo, porque supostamente ele realizou muitos milagres, né? As pessoas pediram graças e alcançaram, né? Como o povo fala. Algumas pessoas foram curadas, as pessoas fazem promessas e aí anualmente vão lá na Romaria para visitar o túmulo do Padre Cícero, né? No dia 24 de março. Ou seja, essa é a cultura do nosso povo. Santo para o povo são pessoas desse tipo. E aí os fiéis desse suposto santo fazem tipo como um abaixo-assinado, né? Onde relata os milagres que esse suposto santo fez.
E aí esses fiéis elegem um representante, e o representante leva esse abaixo-assinado que relata tudo que esse suposto santo fez, leva para a Santa Sé, assim entre aspas, lá em Roma. E aí o Papa designa uma comissão para avaliar se de fato aqueles milagres aconteceram. E aí, se de fato forem constatados os milagres, aquela pessoa é canonizada, né? Primeiro passa por um processo de beatificação e depois passa por um processo de canonização. É um tipo de burocracia. Ou seja, na cultura do povo, o santo é um resultado de um processo burocrático do clero católico. Certo? Mas só que o santo, conforme a definição bíblica, não é esse tipo de santo burocrático. Não é. O santo, na Bíblia, é aquela pessoa que olhou para Deus. Certo? É aquele pecador. O santo é um pecador. E aí ele olhou para Deus e viu a majestade de Deus. Reconheceu a majestade de Deus, reconheceu a soberania de Deus, reconheceu a perfeição de Deus, reconheceu a santidade de Deus. E aí olhou para si próprio e se viu pecador, se viu perdido, se viu perverso, se viu podre. Esse é o santo. Interessante, né? Que na nossa cultura o povo pensa que o santo é uma pessoa perfeita. Mas na Bíblia, o santo é aquele pecador que se reconheceu como um pecador, olhando para a santidade de Deus. E outra, o santo não é uma pessoa morta, é uma pessoa viva. É uma pessoa que, enquanto era vivo, foi santo. Hein? Então, o santo é aquela pessoa que olhou para Deus e se viu em eterna condenação, se viu desesperado, se viu sem opção, se viu na iminência de ser condenado para o inferno. E aí ele viu em Cristo a sua única esperança de perdão. E aí ele correu para Cristo e confessou seus pecados e se arrependeu deles e se converteu a Cristo. Esse é o santo. É esse que é o santo. O santo, conforme a Bíblia, o santo, digamos assim, não o santo burocrático, mas o santo bíblico, é essa pessoa que se converteu a Cristo. Entende? E é bom a gente saber disso. E é bom a gente sempre ter isso em mente. E quando alguém nos perguntar, vamos responder dessa forma. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, e se Deus nos deu esse conhecimento, para a gente repartir também com as outras pessoas, certo? Então, o santo é o pecador que olhou para Deus, se viu perdido e dessa forma viu em Cristo a sua única esperança, e ele atendeu ao chamado de Cristo ao arrependimento. Lá em Marcos 1,15, Jesus chamando as pessoas para o arrependimento, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Note que Jesus aí fala duas coisas. Arrependei-vos é a primeira coisa, e a segunda, crede no Evangelho. Santo é aquela pessoa que se arrependeu, atendendo a esse chamado de Cristo, e creu no Evangelho. Entende? A pessoa ao arrependimento. E Jesus, ele pregou essa mensagem de arrependimento, ele pregou o Evangelho. E o interessante, o Evangelho, ele tem 3 pontos principais. O Evangelho, ele fala da morte de Jesus. O Evangelho, ele fala da ressurreição de Jesus. E o Evangelho, indispensavelmente, tem a chamada ao arrependimento. O Evangelho é uma mensagem que tem esses 3 pontos. Primeiro ponto, o anúncio da morte de Jesus. Segundo ponto, o anúncio da ressurreição de Jesus. E terceiro ponto, a chamada ao arrependimento. O Evangelho, ele anuncia a morte de Jesus, porque Jesus, ele é o Salvador que morreu no nosso lugar. Então o Evangelho deve mostrar para as pessoas que nós somos pecadores e era necessário
que Jesus sofresse a condenação no nosso lugar e morresse na cruz. O Evangelho ele anuncia a ressurreição de Jesus, porque é necessário que se diga que Jesus, como Salvador e Senhor, ele venceu a morte e dá a vida eterna para os que creem no Evangelho, para os que no terceiro ponto se arrependem dos seus pecados. Por isso que o Evangelho tem que ter esses 3 pontos, né? Às vezes você vê uma pregação que fala da morte, uma pregação que fala da ressurreição, mas não fala do arrependimento. Então isso não é mensagem do Evangelho. E o Evangelho também tem 2 advertências. E a primeira advertência é de quem crê no Evangelho é salvo. Essa é a primeira advertência. E a segunda é que quem não crê no Evangelho é condenado. Então, quando você escutar uma mensagem que não fala que o Evangelho salva, então não é mensagem do Evangelho. Se você ouvir uma mensagem que fala que o Evangelho não condena, então também não é mensagem do Evangelho. E claramente Jesus disse isso lá em Marcos 16, do 15 a 16, que até eu falei na pregação passada, que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ele diz no 16: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, a mensagem do Evangelho anuncia a salvação. Agora, quem não crê, como diz no restante do versículo, será condenado. Ou seja, o Evangelho também deve anunciar que pessoas vão ser condenadas, que aquele que não crê vai ser condenado. E lá em Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47 diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Então, Jesus deixa bem claro aqui, que a Bíblia deixa bem claro que o Evangelho ele prega a morte, que Jesus ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, e que no nome de Jesus, que foi quem morreu e quem ressuscitou, se pregasse arrependimento para perdão de pecados. Então, o dia que vocês ouvirem uma mensagem, supostamente mensagem do Evangelho, que diga que o arrependimento dos pecados é através de outros meios, então essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho deixa bem claro que o perdão dos pecados é só através do arrependimento. Então, o santo é essa pessoa que creu nessa mensagem. Então, obviamente, aquela pessoa que não creu nessa mensagem não é santo. Então, quantos santos, quantas pessoas que as pessoas da nossa cultura reconhecem como santos, mas que na realidade estão no inferno, porque não creram nessa mensagem? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que as pessoas da nossa cultura brasileira consideram como santos, mas como eles não creram nessa mensagem, na realidade eles estão no inferno? Você já parou para imaginar isso? As pessoas infelizmente não sabem disso porque não conhecem a palavra de Deus. Então isso é que é ser santo. Santo é uma pessoa viva que creu no Evangelho. Então, se você creu no Evangelho, se você creu que Jesus morreu por você, se você creu que Jesus ressuscitou para lhe dar a vida eterna, e você se arrependeu dos pecados, crendo no Evangelho, então saiba que você é salvo e santo. É o que a Bíblia diz. Então, santo não é aquela pessoa que já morreu e burocraticamente, por um processo burocrático, eclesiástico, ou seja, como for, foi declarado santo por outro pecador. Não, santo é aquela pessoa que creu no Evangelho. Então, por isso que eu disse que hoje eu me alegrei muito, porque quando a gente vai lendo e relendo, a gente vai vendo essas coisas que a palavra de Deus nos diz. E Paulo, quando se dirigiu à igreja de Corinto, da igreja de Corinto, Paulo, quando se dirigiu à igreja de Éfeso, Paulo, quando se dirigiu à igreja de Filipos,
E o autor de Hebreus e o autor de Atos deixaram bem claro que santos são aquelas pessoas que se converteram a Cristo, que creram no Evangelho. Por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo ele se referindo aos crentes da igreja de Colossos. Se você puder abrir, Colossenses capítulo 1 e versículo 2. Já vi que tu podia ajudar a Tânia, que ela abrir Colossenses capítulo 1 e versículo 2. Eu queria que a gente lesse juntos esse versículo, para você ver como Paulo ele considerava santos aqueles irmãos que eram membros lá da igreja de Colossos, porque eles se converteram a Cristo. Colossenses capítulo 1 e versículo 2. Eu vou ler o versículo 2, que diz assim, ó. Olha só como Paulo ele destina essa carta, né? Porque uma carta tem um remetente, né? Que nesse caso aqui é o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta, e um destinatário, que é a igreja de Colossos. Por isso o nome da carta é Colossenses, que eram os irmãos da igreja lá da cidade de Colossos. Ele diz no versículo 2, ó. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ele diz aqui que aqueles irmãos em Cristo, lá de Colossos, eram santos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Anota aí como Paulo ele considerou os crentes lá da igreja de Colossos como santos. Por quê? Porque eles creram no Evangelho. Então saiba o que de fato é ser santo. E a mesma coisa, ou coisa parecida, Paulo fala em 1 Coríntios 1 e 2. Eu não vou ler, mas se você quiser anotar, 1 Coríntios 1 e 2, Paulo fala também lá em 2 Coríntios 1 e 1, Paulo fala também lá em Efésios 1 e 1, Paulo fala também lá em Filipenses 1 e 1, dizendo que os irmãos da igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Éfeso e os irmãos da igreja de Filipos eram santos no Senhor, porque eles creram no Evangelho. Então saiba que santo é aquela pessoa que creu no Evangelho. Irmãos, então se você creu no Evangelho, você é santo. É o que a palavra. Esse é o santo conforme a Bíblia diz, e não conforme os homens dizem, né? Porque os homens eles inventam muita coisa. Inventar coisa é muito fácil. E interessante que as pessoas elas têm mais facilidade que crer no que os homens inventam do que crer no que a palavra de Deus diz, né? Interessante. As pessoas elas preferem crer no que os homens inventam, no que a cultura inventa, no que a tradição inventa, do que crer no que está escrito aqui já há mais de 2000 anos. Eu opto em crer na Bíblia e não no que os homens inventam. Os homens podem inventar muitas coisas, mas eu creio no que a Bíblia diz. Certo? Então, quando Jesus diz, ó, santifica-os na verdade, lá em João 17, ele está deixando bem claro que todo aquele que creu no Evangelho é um santo. E aí Deus opera naquele santo um processo de santificação, que à medida que aquele santo, que aquele crente vai vivendo, ele vai cada vez mais se santificando na palavra de Deus. Ok? E nós vimos, né, nas pregações passadas, 3 evidências na vida de quem é santo. A primeira evidência, diz no versículo 18, é uma vida transformada. A segunda evidência, no versículo 19, é uma humildade em relação à própria santificação. E no versículo de 20 a 21, que foi a última pregação, nós vimos que necessariamente o santo ele é membro de uma igreja unida. Necessariamente o santo ele é membro de uma igreja que é unida num propósito maior, que, como diz no versículo 21, que é anunciar Jesus como o enviado de Deus, anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo e é o Rei, e que há uma condição para entrar nesse reino, e a condição, como eu já falei, é crer no Evangelho.
E quem crê no Evangelho se atende à chamada ao arrependimento, como diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, quando Jesus chama, Marcos 1,15, quando Jesus chama os homens ao arrependimento, como diz lá em Atos 2,38, quando o apóstolo Pedro, pregando para os israelitas, chamou os israelitas ao arrependimento, e como Pedro também pregou lá em Atos 3,19, chamando os israelitas ao arrependimento. Certo? Então essas são as três evidências que eu acho que vocês devem estar lembrados. E hoje nós vamos ver do versículo 22 ao versículo 24. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos orar para nós lermos esses três versículos. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor já nos ensinou nesse capítulo 17 de João. Muito obrigado pelo que o Senhor já nos ensinou a respeito da santidade. E de fato, os que estão aqui venham crer no que a Bíblia diz, que as pessoas que estão aqui não venham crer naquelas coisas que os homens inventam, que as tradições religiosas inventam, mas que venham crer no que a Bíblia diz. E peço que o Senhor seja conosco hoje, nos orientando na leitura desses três versículos que nós vamos ler e nos orientando também na reflexão que vamos tirar hoje. O Senhor nos ajude, o Senhor nos exorte, nos corrija e nos discipline. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler a partir do versículo 17 e vamos ler até o versículo 22. Certo? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Amém. Então hoje nós vamos ver mais uma evidência da unidade da igreja. Mais uma evidência de uma igreja unida. É isso que nós vamos ver aqui no versículo 22. Eu ia até o 24, mas eu acredito que não vai dar tempo. A gente deixa o 24 para depois, porque dos versículos de 23 até o 26 falam de duas consequências da unidade na igreja. Eu acredito que não vai dar tempo hoje. Vamos falar só dessa última evidência de uma igreja que vive em unidade, lá no versículo 22. E o versículo 22 diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, também essa questão da igreja ter a glória de Cristo é também uma outra evidência da unidade da igreja. Uma igreja unida, ela brilha com a glória de Cristo. E isso deve nos trazer uma reflexão. Da mesma forma como nós não somos santos por si mesmos, né? Porque quem nos santifica é Deus, como nós vimos lá no versículo 17. Nós não nos santificamos a nós mesmos. Nenhuma outra autoridade eclesiástica nos santifica ou nos declara santos. Quem nos declara santos é Deus, como diz aí no versículo 17. Então, da mesma forma como é Deus quem nos glorifica, quem nos santifica, é Deus, é Jesus Cristo quem glorifica a igreja. E da mesma forma como nós devemos ser humildes, reconhecendo que a santidade não vem de nós mesmos, não vem do nosso esforço, mas ela é dada por Deus, também a igreja na sua coletividade deve ser humilde e reconhecer que a glória que ela tem é uma glória que não vem dela mesma, mas é uma glória que vem de Deus. Bem?
a igreja, ela tem a glória de Cristo. E o interessante é que isso nos mostra um contraste muito grande com as várias igrejas que nós vemos hoje em dia, que tentam tipo mostrar uma certa glória, uma certa riqueza. Será que uma igreja que mostra seus templos magníficos, será que essa igreja ela está sendo humilde? Será que essa igreja de fato ela está mostrando a glória de Cristo, ou ela está mostrando a glória da arquitetura, ou ela está mostrando a glória dos governantes, ou ela está mostrando a glória dos homens? A igreja, ela recebeu, foi a glória de Cristo. E interessante, né, como diz lá em Mateus 8 e versículo 20, Jesus disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E hoje as igrejas elas são pomposas, são magníficas. Os sacerdotes, os pastores vestem estolas que as linhas são linhas de ouro. Isso é um absurdo isso. E o nosso mestre, o nosso Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça. Né? Quanta diferença há no que a Bíblia diz para o que nós vemos aí no mundo hoje em dia. A glória de Cristo não é essa glória pomposa, não é essa glória que mostra a riqueza dos homens. A glória de Cristo é uma glória humilde. É uma glória que ela não é dedicada aos homens, mas ela é dedicada a Deus. Entende? Então, irmãos, nossa igreja ela tem que se esforçar em ser uma igreja humilde. Uma igreja que destina seus recursos para a obra de Deus. Uma igreja que destina seus recursos para a obra missionária, para a pregação do Evangelho. E hoje eu me entristeço muito quando eu vejo muitas igrejas deixando de mandar ofertas missionárias para deixar seus templos pomposos, para colocar piso de mármore, para colocar piso de granito. Até existem igrejas que foliam as suas paredes a ouro, enquanto que os perdidos estão lá do lado de fora, indo para o inferno. Quando eu vejo isso, eu me entristeço. A nossa igreja nunca deve ser desse jeito. A nossa igreja deve se esforçar, deve trabalhar, destinar seus recursos para a obra de Deus, para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas que estão perdidas sejam salvas, e não para que as pessoas perdidas passem na rua e digam: olha que igreja bonita, e aí continuem caminhando para o inferno. Tem? A glória que Deus deu à igreja não é essa. A glória que Jesus deu à igreja é uma glória humilde, é algo que glorifica a Deus. Lembra que eu falei aqui no ano passado que a glória de Deus é o brilho de Deus, é o brilho invisível de Deus, é um brilho que pertence somente a Deus e que faz parte da pessoa dele. Lembra que eu falei isso ano passado? Então, pensando em glória, como esse brilho, como essa luz que Deus tem, a nossa igreja, quando ela recebeu da glória que Cristo tem, ela deve refletir essa glória. Nossa igreja não deve ficar com essa glória apenas entre essas quatro paredes, mas ela tem que refletir. Esse sítio aqui tem que ver a glória de Cristo através dessa igreja. A cidade de redenção, ela tem que ver a glória de Cristo através dessa igreja. O mundo tem que ver a glória de Cristo através dessa igreja. Pense na lua, né? A lua, ela não produz luz, ela não emite luz. A lua é um pedaço de pedra que está em órbita no nosso planeta. Mas o mais interessante, a lua ela brilha na escuridão e ela clareia na escuridão. Por quê? Porque ela reflete a luz do sol. O sol é quem gera a luz, o sol é quem envia a luz, e a luz bate na lua e aí reflete na escuridão.
Da mesma forma deve ser a igreja. Jesus recebeu a glória do Pai, e aí passou parte dessa glória para a igreja, e a igreja deve refletir essa glória. A glória da igreja deve ser uma lua nesse local, deve ser uma lâmpada nesse local que jaz nas trevas. Infelizmente, nosso sítio aqui ele jaz nas trevas, nas negras escuridões, e essa igreja deve ser luz, deve iluminar esse sítio, para que as pessoas lá fora vejam a glória de Cristo nos deu. Nossa congregação Batista Regular em São Pedro deve ser luz para esse local aqui. Irmãos, então isso nos chama a responsabilidade. Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 5, verso de 14 a 16, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu já falei isso uma vez aqui, mas eu vou falar de novo. Logo nos primeiros anos que eu vinha para cá, eu vinha às vezes à noite, né? Aí às vezes até a gente chegava lá na Irmã Bob, já era 10 horas da noite já. E aí sabe, quando a gente vinha lá em Água Verde ali, né? Você vê aqui essa serra aqui do lado, e aí você vê as luzinhas aqui dessas casas aqui, né? Ou seja, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mesmo que essa cidade ela esteja na escuridão, mas você vê as lâmpadas que estão lá. Da mesma forma deve ser nossa igreja. Esse sítio jaz na escuridão do pecado, e cada um de nós aqui devemos ser luz para que as pessoas vejam a glória de Cristo. E Jesus disse: nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Alqueire era aqui como uma cabaça, né, assim, que os israelitas usavam para medir grãos, né? Ou seja, quando você acende uma lamparina, você não acende para colocar ela debaixo de um alqueire, de um balde, sei lá, mas você acende para ela ser colocada num local mais alto lá da sala, para que ela ilumine na sala toda. Ou seja, Jesus quer dizer com isso que não existe crente que não seja luz. Se existe um suposto crente e que ele não é luz, então ele não é crente, porque não se pode esconder uma cidade edificada no monte, porque uma lâmpada não é acesa para ser colocada debaixo de um balde, mas uma lâmpada é acesa para que todos vejam. Então, irmão, seja uma lâmpada aqui nesse local, e vamos ser unidos nessa igreja, para que a igreja como um todo seja lâmpada nesse local, reflita a glória que Jesus deu a nós aqui como igreja. Quando eu me refiro à igreja, eu digo aqui nós, né? Interessante que Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, então ele está no meio deles. Quantos nós temos aqui? Eu acho que aqui nós temos uns 7, que é mais do que 3. Ou seja, aqui é uma igreja do Senhor Jesus, sim. Mesmo que seja apenas uma congregação, mas é uma igreja, ele está presente nesse local. E essa congregação, essa igreja deve ser luz aqui nesse local. Nós não devemos deixar que a glória que Jesus nos deu fique apenas para nós. Nós temos que refletir essa glória para que ele seja glorificado. Uma igreja gloriosa é uma igreja unida. Uma igreja unida é uma igreja gloriosa, isto é, uma igreja que reflete a glória de Cristo. Amém? Então, Deus seja glorificado com a palavra dele. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor nos ensinou hoje, nesse versículo 22 de João 17. Peço que de fato essa palavra venha estar nos nossos corações. Peço que cada irmão dessa igreja seja luz nesse local, que
certamente jaz nas trevas, porque as pessoas elas estão distantes do Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem nos ensinado através desse capítulo, e peço que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Peço que a glória que o Senhor Jesus recebeu do Senhor e que Ele passou para nós, de fato esteja vista aqui por essa população, por essas pessoas desse sítio, e nos ajude também a levar o Evangelho não apenas nesse local, mas em outros locais e até aos confins da terra, como o Senhor assim ordenou na tua palavra. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então passo aqui a palavra para a irmã Val. Vamos orar, né? Vamos orar, né? Não estamos aqui, nós estamos lá, né? Então eles estão precisando de oração. Eu gostei muito da mensagem, porque eu gosto de mensagens simples, para a pessoa nunca ter desculpa que não entendeu, né? Bem claro. Então vamos cantar o 401. Eu não sei se vocês sabem, nem eu também sei se eu sei. 401. Vamos cantar desse não, né? 401. Não consegui cantar só uma estrofe. 401. Muito triste eu andava sem Deus e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. E aclaro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Dá para cantar o segundo? Seguro vivia nas garras do mar, o mundo tirou-me do abismo fatal. Agora coa-me voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Achou fácil, minha amiga? É? Vamos cantar a terceira? É não? É difícil? Tu acha difícil? Mas vamos. Vamos. Oh, alma turbada, por que lamentar? No meu espírito achas tesoura sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Oh, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Eu escolhi por acaso e deu certo, né, a mensagem? Graças a Deus. Deu certo. Então vamos encerrar agora, né? Eu vou pedir mais lá, porque encerra o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela mensagem de hoje. Nos ajuda, Senhor, a guardá-la no nosso coração e a praticá-la no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz onde quer que estejamos. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá força e coragem, para que possamos, Senhor, levar a tua palavra para aqueles que ainda não te conhecem. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Fica conosco, Senhor, nessa noite.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci, mas sabia que a sua oferta ainda bateu no lugar. Sempre lembrando que a nossa oferta também já começamos a ajudar outros, né? Queremos ampliar mais.